Fechou. Ilana, serial killer, que é uma coisa que, pô, cinema, desde Seven, eu acho que Seven foi o primeiro grande filme que eu falei. Esse é um não filmaço, é? Um né? filmaço e tal. E atuações também maravilhosas. E o clima do filme era todo diferente. Uhum. Silêncio dos Inocentes, que eu não sei se é antes ou depois, eu acho que é depois, né? Acho que é antes. É antes? É antes. É antes, É caramba, antes. filmaço também. Filmaço. E a gente vê que o serial killer tem certas coisas que definem o que é serial killer. Eu não sei se isso é um padrão Não, então, universal. Quantas pessoas precisa matar? Precisa ter um certo... Vamos falar um pouco disso que eu acho interessante, que assim, muita gente trata como se serial killer fosse um estado mental. E não é um comportamento criminoso. É a descrição de um comportamento. E não de uma psique. Você fala de estado mental, por exemplo. Explicar. Por exemplo, quando você fala serial killer, é um cara que mata, na minha definição, 2 ou mais pessoas com um certo ritual, onde ele demonstra uma necessidade psicológica. 2 já vale. Para mim vale, para o FBI são 3, para mim valem 2 se houver um ritual, se houver um intervalo de tempo entre essas mortes, tá? Beleza. Eu te defini um comportamento criminoso. Certo. Eu não te descrevi uma mente humana. Não, de maneira alguma. Serial killer era na mesma gaveta do estelionatário, ladrão, furtador, batedor de cara. Essa é uma gaveta. Outra gaveta é esquizofrênico, psicótico, psicopata, neurótico. Sociopata. Tá em outra gaveta. Então, eu acho que essa confusão é muito comum. Existe essa confusão né? mesmo. Então, quando você tá padrão, claro que o truque para você investigar um serial killer é achar o padrão, mas não é o padrão da cabeça, é o padrão do comportamento. Padrão dos crimes. É, claro, dos comportamentos criminosos. Isso já, para começar essa conversa, já entendi, então tudo bem. E isso vai ser importante, não é só em crime em série. É importante até para desfazer, até quando qualquer investigação, você entender quem é o humano que está ou acusado de matar, ou sendo morto, que é a vitimologia, é assim que você vai investigar. Por exemplo, eu tive um caso, tenho ainda, está em andamento, um caso na cidade de Itaqui, do Rio Grande do Sul. É um filho que foi acusado de matar a mãe. Tá. E ele relata que a mãe se suicidou. Então, para você entender o que... E ele é inocente, então atuou pela defesa, convicta que a mãe se suicidou mesmo. Mas como se chega a essa conclusão? Um é o caminho pericial. O que é o caminho pericial? Que a gente falou da cultura da prova. O tiro que ela tinha na cabeça, tinha que ângulo era, dava para outra pessoa ter dado, ou só ela poderia ter se ferido, o jeito que ela caiu, a arma que ela usou, enfim, porque ela usou a arma do filho. Tá? O jeito das gotas de sangue, o local onde ela está, tudo que você tem que levantar, reconstruir de novo, pericialmente, para entender. E, por outro lado, você tem que entender o quê? Quem é aquela vítima? Tem possibilidade de ser suicídio, que nem ele está dizendo? Qual é o histórico dela? Qual é o perfil dela? E nesse caso, sim, eu tenho certeza. Não, ela já tinha... os filhos já tinham tirado a arma dela, ela tinha ideia suicida. Tem várias, foi feito um laudo inteiro, um parecer, melhor dizendo, com toda esse perfil dela e o perfil do próprio filho. Se é coerente com alguém, ele precisava de dinheiro, qual era o motivo que ele teria para matar essa mãe, para não matar. Aí, enfim, tem toda uma dinâmica que você tem que estudar. A dinâmica do que aconteceu no crime, e a dinâmica de quem são as pessoas, o perfil de quem são essas pessoas envolvidas nesse crime, tá? E eu espero muito que ele seja inocentado completamente, porque eu tenho convicção. Olha, trabalhou nesse caso o que eu considero o maior perito de balística, o Toqueto, que é um professor. Trabalhou o Espíndola, que é um dos maior perito de local também do Brasil, um cara com... Os dois têm vários livros publicados. Eu trabalhei também. E aí você tem o advogado desse caso, que é o Rodrigo Mariano, da Rocha. Então você tem aqui uma equipe que vai estudar todos esses ângulos para entender o que aconteceu ali. Teremos novidades em breve. Do mesmo jeito, isso é quando é homicídio. Só que quando você estuda um homicídio, claro, você tem
uma atenção maior à motivação, tá? Porque aí você tem que entender qual é o... porquê. E quando você tem série, não tem motivo, porque o motivo, ele é da cabeça de quem tá matando. Ele é simbólico. Ele não é um Não faz sentido motivo pra mim, nenhum, necessariamente. mas é um padrão. E aí você tem que descobrir o que relaciona aquelas vítimas que não é um padrão para você, mas que é um padrão Caramba. em quem tá matando. Tem um significado para ele. Sempre tem. Sempre tem. Você pode até não descobrir, mas você sabe que tem. Então, e é simbólico, não é a Ilana. Entendeu? Não é o Vilela. Não é tanto é que as raras vítimas que conseguiram escapar do serial, quando já estavam na mão do serial killer, foram aquelas que conseguiram se personalizar. Como assim? Eu não sou mulher, eu sou Ilana. Sou a mulher do Bebeto, eu sou a mãe do Fernando e do Marcelo, eu sou a sogra da Gra, eu sou a vovó do Gabi e da Cecília. Porque aí você está saindo daquele lugar, daquela prateleira, aquele símbolo que ele te colocou. Mulher A coleção dele. É uma coleção, o que representa para ele. É. Pode ser um tipo de sapato, pode ser um jeito de cabelo, pode ser um jeito de Caramba. falar, Pode ser uma maquiagem. pode ser qualquer coisa. Pode ser uma profissão. Enfim, é o que está na cabeça dele, não é um motivo Jack palpável. Stripador é o primeiro que é relacionado como um serial killer ou não? Putz, cara, eu não lembro. É difícil. Ele é bem lá pra trás. Mas tem antes, tem desde a época medieval, Ah, tem é? a Condessa do Sangue, que eu esqueci o nome, pede pro teu pessoal aí mandar de novo o nome dela, que tomava banho na banheira de sangue, bem lá atrás. É mesmo? É. Juntava sangue pra tomar banho, que rejuvenescia e tal. Então você tem aí. Tem antes, mas é um caso que ganha uma grande repercussão, uma investigação que não fecha, né? Você vê que... Mas o termo serial killer é cunhado quando, mais ou menos, você sabe? Quando você tem na década de 70, você tem o FBI estudando isso. O FBI monta uma equipe para pesquisar esse assunto, e é aí que esse assunto ganha corpo e começa a ser... realmente ganha um método de investigação, um método de pesquisa. Aí você vai, a partir dali, você investiga de outra maneira. Separadamente, estuda de outra maneira. Porque a investigação tradicional não vai... Não cobre porque ela começa... Você tem um lead de 7 perguntas na investigação tradicional. Quais são? Não, eu não lembro de cor, mas você, por exemplo, qual é o motivo? O que ganha? Aqui o ganho é psicológico no crime em série. Então, não ganha nada. Você nem consegue... Não tem sentido para você. São vítimas estranhas a ele. Não são da relação dele. Por isso que é mais difícil, inclusive, de achar o cara, né? Se você usar a metodologia errada, Mas o serial killer sempre... Pelo menos a gente vê em alguns filmes, ele sempre quer ser pego, ele é uma... Ai, não acredito nisso nenhum Você não minuto. acredita nisso? Porque às vezes falam, né? Ele sempre tá num gato e rato com as Não, pessoas. eu acho que ele gosta muito do jogo, mas eu acho que ele não quer ser pego, ele gosta do jogo. Jogar é diferente de entender que vai perder. Ele não acha que ele vai perder. Se ele achasse que ele ia perder, ele não jogaria. Mas ele vai subindo a aposta, você acha? Ah, eu acho. Ele vai cada vez vai escalonando? Vai jogando. O jogo, para alguns, né? Não são todos. Claro. Tem uns bem mais limitados, mas o jogo, a adrenalina do jogo. É a adrenalina no jogo. Qual desses casos?